bora lá, caminhando até o final então agora, uma vez que eu fiz aquelas duas leituras que eram fundamentais, né? Fundamentalismo, para entendermos aqui do que estamos falando, tanto a primeira sobre progressismo, que engloba aí diversas ideias, enciclopedistas franceses, Marx e tudo mais, Comte, né, com positivismo. A gente segue então fazendo aqui os comentários sobre esses determinados pontos da lição a partir desse entendimento. Veja só. A erosão da ortodoxia. O ensino progressista representa um ataque teológico à ortodoxia bíblica. E aí vê-se algo bastante curioso. Um ataque teológico à ortodoxia bíblica. Por quê? Porque é feito a partir de dentro. Então você, naquilo que eu até expliquei numa live, né, onde a gente falou sobre o Antigo Testamento e sua importância para a sociedade da atualidade, eu falei um pouco sobre a grande ruptura, né, da Reforma Protestante, ok? A maior ruptura que houve na igreja, possibilitando algo muito positivo, que foi a educação universalizada, que surgiu dentro desse contexto para que as pessoas pudessem aprender a sua língua pátria, seu vernáculo, tá certo? Sua língua local, e com esse aprendizado poder ler uma Bíblia que é traduzida na sua língua. Isso que era proibido pela Igreja Católica. Então a Igreja Católica foi a grande desenvolvedora do ensino, das universidades, do conhecimento da época. Sim, ela prosperou muito nessa área, na Europa medieval. Ok? Então tem o seu mérito. Mas nunca houve uma universalização real do ensino, descendo até as populações mais baixas. Tá? O que no contexto protestante, sim, houve esta visão sobre a sociedade dentro daquele contexto, né, do país que estava dando liberdade ao protestantismo, ou até adotando como religião de Estado. Alguns adotaram, como a Genebra de Calvino, alguns setores da Alemanha, né, adotaram o luteranismo. A Igreja Anglicana surgiu de uma ruptura entre o rei Henrique e a Igreja Católica, e ele fez lá aquela sua igreja, que era mais uma igreja católica com outro nome, né, a Igreja Anglicana, o que posteriormente foi sofrendo pressões por maiores transformações. Mas tinha esse viés mais universalizador do ensino, liberdade para a tradução da Sagrada Escritura, liberdade para o Evangelho ser proclamado, pregado, né, lido, entendido, estudado de uma forma muito mais livre. Mas outras correntes do pensamento também já estavam trabalhando por uma liberdade maior. Travou aqui. Vamos ver aqui o que acontece. Nossa, travou pra caramba. Difícil. Cara, o negócio travou geral dessa vez, né? E aí, o que vai ser? Voltou agora. Ficou travado aqui até 3h41. Vamos seguir aqui. Então, outras correntes também estavam lutando por mais liberdade, né? Então você tem, desde o Renascimento, lá na Itália, os caras querendo resgatar a filosofia de Platão, Aristóteles, né? E fazendo até leituras desses autores através de fontes fora da Igreja Católica, né? Através de fontes árabes, por exemplo. Renascimento, na verdade, né? Busca esse conhecimento antes do índex, antes do limite da Igreja Católica. Humanismo, colocando o homem no centro agora dos interesses, o antropocentrismo, né? Colocando agora o homem no centro, o homem à medida de todas as coisas, do que dá certo, e do que não é. Então o homem o interesse humano, o interesse sobre aquilo que é interessante para o ser humano. O Renascimento, o humanismo, tá? O que vai posteriormente dar um outro passo para o iluminismo, né? Dentro do iluminismo vão surgir correntes racionalistas, vão surgir aí, já antes, né, do humanismo, racionalistas, empiristas. Então vão surgir essas diversas correntes de pensamento que constituem o chamado mundo moderno.
estamos hoje no mundo pós-moderno, né, como se chama. No mundo moderno, há a busca pela verdade nas diferentes áreas de ciência. Por isso que as diferentes ciências vão se destacar, vão se separar, vão se emancipar, né? Então, dentro da filosofia, você tinha a psicologia. A psicologia se emancipa da filosofia, buscando analisar agora o pensamento humano, desprovido muitas das vezes de ideias metafísicas. Aí vai surgir Freud, né? Vai surgir outros caras que vão fazer essa afirmação, saindo fora desse viés, não estando mais espiritualizado, né? Metafísico, olhando para esse homem simplesmente com uma estrutura humana, apenas humana. Então você vai ter essas diferentes correntes de pensamento que estão em busca da verdade. E essa busca da verdade constitui o que chama-se mundo moderno. No mundo pós-moderno já há uma forte relativização de tudo isso, não se importando mais com buscar a verdade fixa, né? A verdade objetiva, mas sim fazendo uma afirmação que englobe, que harmonize de uma forma holística, né? Tudo que está disponível. Então você surge com uma nova forma de pensamento e desconstrói a antiga. Então a antiga fazia uma afirmação, mas você não necessariamente precisa se manter fiel, apegado àquela afirmação. Você a desconstrói. Você muitas das vezes a isola dentro do seu contexto. Diz que aquilo era para aquele contexto, mas hoje nós podemos reler, reinterpretar aquilo à nossa maneira. Então você desconstruiu aquela ideia antiga, não está mais preocupado com o que aquele autor queria dizer e faz a sua própria afirmação. Então você vai relativizar essa afirmação. É verdade para mim, mas não era para ele. Mas aquilo que era verdade para ele não é para mim. Então é uma afirmação mais relativizada, que é característica do mundo pós-moderno, é um mundo mais relativizado, tá? Então, dentro desse viés surge o quê? Essas diferentes ciências, e surge com essas ciências uma visão mais empirista sobre a vida, no qual só aquilo que é provado empiricamente, cientificamente, como colocado assim, é afirmado como verdade. Tudo aquilo que não pode ser provado laboratoriamente, empiricamente, não é verdade. É simplesmente uma afirmação da tradição, do mito, tá certo? Das fábulas, das ilusões, do pensamento arcaico que não tinha ainda meios científicos de investigação e por isso criava lá as suas mitologias. Então tudo isso vai começar a reger a academia, os grandes centros de conhecimento. A teologia, até a Idade Média, era a coroa das ciências. O último degrau que o cara subia na sua formação acadêmica era ser teólogo. Com o crescimento desse viés, acabou. Os caras derrubaram a teologia da sua cadeira, da sua cátedra, né? Então eles estavam na sua cátedra e eles fizeram questão de derrubá-la de lá, para se colocar no lugar. Então você tem a situação na qual a teologia, para se manter pelo menos ali nas salinhas, né, das universidades, né, nas câmaras mais periféricas, teve que ceder a esse tipo de imposição, a esse tipo de viés investigativo, né, esse tipo de ideias. Então, tudo aquilo que não pudesse ser comprovado, ser provado, era automaticamente qualificado como mito, e alguns teólogos se propuseram a cruel tarefa, é a tarefa indigna, de desmitologizar a Sagrada Escritura. Um deles foi Rudolf Bultmann, que propôs aí essa desmitologização da Sagrada Escritura, analisando tudo aquilo que é narrativa acerca de sobrenatural, é mito. É invenção da sociedade antiga, tá certo? É simplesmente uma forma do arcaísmo antigo tentar explicar alguma coisa. Então, com isso, você tem esse olhar para a Sagrada Escritura que não é mais um olhar de reverência, é um olhar soberbo de alguém que pensa estar acima dela e que não se vê com obrigação de respeitar aquilo que é nos transmitido através do seu texto. A alta crítica textual vai avançar até uma análise sobre autoria, contexto histórico, tá certo? A baixa crítica textual vai analisar a exegese do texto e vai lançar diversas críticas sobre essa exegese, vai apontar supostos erros, tá certo? Vai apontar diferentes cânones em conflito, com isso você vai ter a texto receptus e a texto crítico, né? Texto crítico vai expurgar alguns textos e a partir de um conceito, por exemplo, que os textos antigos vão dar mais valor a eles
e vai refugar vários textos como sendo foi acréscimos posteriores, sendo que muitas das vezes foi um árduo trabalho de preservação do texto. Por isso, a Texto Receptus abraça eles e respeita-os dentro da sua digna tarefa de preservar o texto ao longo de todos esses séculos, tá? Então você vai ter esses conflitos dentro do que? Da teologia. E aí surge um monte de teólogo sabidão, importantão, com os diplomas mais belos do mundo, estudando nas academy não sei do que, né? Com suas, sempre são termos em inglês, que são bem importantes, né? E vão começar a questionar isso, questionar aquilo, fatiar aqui, fatiar ali, dizer que existe um cânon dentro do cânon, um cânon maior que está recheado de mitos e um cânon menor que são sempre afirmações ético-morais que acabam sendo respeitadas. Eles fizeram várias críticas até às descrições históricas da Sagrada Escritura, dizendo que nunca houve Império Hitita, nunca houve os grandes impérios da antiguidade bíblica, como os assírios, os babilônicos, que isso não fazia sentido para aquela época, até que a arqueologia avançou, primeiro começando lá com as expedições de Salomão ao Antigo Egito, trouxe de lá muita coisa importante, coisas que não podiam ser entendidas ainda, como artefatos escritos com aquelas escritas antigas, até que Jean-François Champollion teve contato com a Pedra de Roseta, traduziu, e quando ele traduziu, aquilo foi uma janela que se abriu para a antiguidade. Até os caras entrarem de cabeça na investigação, né, alguns irem para o Oriente Médio, né, a Mesopotâmia, em Israel, né, existem diversos campos de pesquisa arqueológica, encontrando agora evidências, cara, de que tudo aquilo que a Bíblia fez afirmação, enquanto as suas declarações históricas, são verdade sim. Aqueles supostos cientistas estavam totalmente equivocados. Até um que, acho que é Ferdinand Christian Bauer, que estava propondo uma tese de que o Novo Testamento pode ser enxergado a partir de uma visão dialética de tese, antítese e síntese, sendo Pedro a tese, Paulo é a antítese de Pedro e a igreja neotestamentária é a síntese deles. Então ele diz, olha, na verdade, as afirmações que eles fazem, principalmente a narrativa de Atos dos Apóstolos, ela é totalmente costurada pela igreja posterior. É uma invenção da igreja. A igreja inventou um Jesus herói que fazia milagres, andava sobre as águas, ressuscitava morto e ressuscitou ao terceiro dia. Para quê? Para objetivo de autopropaganda. Sendo que toda vez que um cristão fazia a afirmação de que Jesus Cristo ressuscitou, a primeira coisa que fazia era mandar ele calar a boca. Porque o grego não respeitava essa ideia de que alguém voltou dos mortos. Por quê? A partir da ideia de que você, dentro de uma visão gnóstica, você sai de um mundo que é inerentemente mal, e quando você sai dele, você está ascendendo, você está subindo num grau, num nível superior, você evoluiu, vamos dizer assim, tá? Para um campo mais metafísico, mais puro. Você falar sobre alguém que ressuscitou é você dizer, a pessoa saiu de um ambiente puro e mergulhou na lama de novo. É assim que eles ouviam isso. Quando Paulo foi convidado para Areópago, estava entre filósofos, epicureus, estoicos, né, platônicos e por aí vai. Ele foi ouvido em quase todo o seu discurso, enquanto ele citava Epimênides e tudo mais. Quando ele abriu a boca para falar sobre ressurreição, os caras falaram, tá bom, acerca disso a gente ouve depois. Depois significando nunca, né? Então você tem essa situação na qual isso que eles reputam hoje como sendo teologia propagandística, invenção da igreja posterior, tá? Era simplesmente uma pedra no sapato dos cristãos da antiguidade, que era muito mais útil para eles esquecer esse negócio. Toda vez que eles pregavam sobre isso, as portas se fechavam. Mas mesmo assim, eles mantiveram pregando. Por quê? Era verdade. Era a verdade. Como é que você vai negar a verdade? Eles estiveram diante do Cristo ressurreto. Então, mesmo aquilo sendo uma pedra no sapato deles, não tinham que eles afirmar outra coisa, sendo aquilo a verdade. Então, com esse tipo de ideias, o Fernand Christian Bauer dizia, o Novo Testamento é uma invenção da igreja posterior. E aí ele descredenciou totalmente as narrativas de Atos dos Apóstolos. Um aluno dele, chamado William Hansey, querendo provar as teses do seu mestre, pegou o Novo Testamento, pôs debaixo do braço, ele tinha a grana, partiu para as terras do Novo Testamento e começou a viajar. Todo itinerário de Atos dos Apóstolos, né? A Palestina,
a ilha de Chipre, né? O que hoje é a Turquia, antes era a Ásia, né? Frígia, Galácia, viajando todos aqueles territórios, subindo até, né? Região mais ao norte, Macedônia, descendo pela Grécia. O que ele pôde constatar? De que Lucas, inspirado pelo Espírito Santo e com toda a responsabilidade que ele tinha, ele deve ser reputado como um dos maiores historiadores da história antiga. Então, Sir William Ramsay teve a coragem, a dignidade de reconhecer isso e tornou-se um cristão autêntico, tá certo? Então, essas ideias que estão correndo da teologia ortodoxa, muitas vezes partem de dentro dos arraiais do cristianismo, de outros supostos teólogos que vão fazendo afirmações em demérito à Sagrada Escritura, na sua arrogância, na sua prepotência de achar que podem se colocar como julgadores dela, tá certo? Dizendo que isso é inspirado, isso não é inspirado. O ensino progressista representa um ataque teológico à ortodoxia bíblica. Suas teses reduzem o texto bíblico a um mero registro de experiências religiosas. Desse modo, o fundamento da fé cristã é questionado, isto é, a autoridade bíblica é rejeitada e suas verdades negligenciadas. O conteúdo doutrinário cede espaço para a cultura, tá? O entretenimento e ao resultado a qualquer custo. O resultado a qualquer custo. Os cristãos tornam-se mais amigos dos deleites do que amigos de Deus. Paulo já havia denunciado. A vida em igreja fica desprovida do poder, do Espírito, sendo incapaz de ser instrumento de transformação do caráter das pessoas. Portanto, não podemos negociar a verdade de que a Bíblia é a única revelação escrita de Deus, dada pelo Espírito Santo, capaz de constranger a consciência dos pecadores. Essa é a afirmação de um fundamentalista cristão, ok? Ele mantém-se nisso aí. Pague o preço que pagar, ele é fiel às Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras têm se mostrado fidedigna nas suas afirmações, até através de campos da ciência, chamado, por exemplo, arqueologia. A corrupção da fé. Com o caráter humano maculado e a corrosão da ortodoxia promovidos pelo progressismo no ensino, o cristianismo e a fé bíblica são descaracterizados. Não por acaso o apóstolo Paulo apresenta as práticas dos falsos cristãos, 2 Timóteo 3, 2 ao 4, a repulsiva conduta de luxúria e de várias concupiscências, 2 Timóteo 3, 6. Os hereges cativam as pessoas por meio da sedução e do engano. Escravos que são das paixões, eles acreditam que os prazeres do corpo não podem contaminar a alma. E aí você tem essas propostas, né, hedonistas. Por isso, os pecados morais, a libertinagem e o abuso do corpo são tolerados, tais como a prostituição, a ideologia de gênero, que vem descaracterizar, descolar essa ideia do sexo biológico, né, certo? Com essa ideia de sexualidade. Então você tem essa situação na qual, independentemente do sexo biológico, a pessoa tem o seu gênero, e essas diversas opções apresentadas hoje para diferenciações no gênero faz com que a pessoa possa sim identificar com um gênero que não respeita essa questão do seu sexo biológico, ou até ser múltiplo nessa afirmação, tá certo? Ou até ser transitar entre elas, né? Ser uma verdadeira metamorfose ambulante. Então você tem essas diversas propostas que vêm destruir tudo aquilo que é afirmado dentro de um âmbito tradicional ligado à ortodoxia bíblica. A ideia é essa, destruir essa formação, essa estrutura. Os hereges cativam as pessoas por meio da sedução e do engano. A proposta é libertinagem. É a proposta de Marcuse, eu citei aqui já, né, a Escola de Frankfurt, que é uma das propostas. Beberam em Antônio Gramsci. Não deu certo o negócio de Lenin, vamos tentar de outro jeito. O quê? O proletariado não quer saber dessa proposta, cansou dessa utopia, quer saber de ganhar seu dinheiro com o capitalismo, ceder o capitalismo, se tornaram classe média, que é o que uma filósofa aí da USP odeia, classe média, né? Sendo ela uma classe média também. A hipocrisia do comunista, né? Tal de Saul. Esqueci o nome dela. Bom,
É isso aí. E eles propuseram, tá, os proletariados não querem mais saber, então vamos chamar as prostitutas, vamos chamar os bandidos, vamos chamar essa gente marginalizada, essa gente que não se enquadra. Pronto, eles são os agentes da revolução. Aí Marcuse propõe essa libertinagem sexual, liberdade sexual total, né? Até que chega lá ao grande festival de... Cara, minha memória tá péssima. Grande festival de rock que houve nos Estados Unidos. Woodwalk, uma coisa assim. Esqueci o nome agora, mas promovendo através das bandas, da música, tá certo? Dos movimentos sociais, movimento hippie, por aí vai. Liberdade sexual. E através dessa liberdade você vai destruindo a tradição. Uma pessoa que está engajada, drogas, rock, sexo, libertinagem, liberdade total, para fazer o que quiser, para viver o que quiser. Se você vier com um papo de tradição pro lado dele, moral, ética cristã, moral judaico-cristã, o cara não aceita, meu, porque ele está envolvido nisso aí. Ele só vai se desgostar disso quando as doenças começarem a chegar, ele for uma pessoa completamente ferrada na vida, vê que não construiu porcaria nenhuma, não tem uma família, tá certo? Tá sozinho no mundo, tá ferrado, tá lascado. Aí ele fala, eu acho que eu estava errado, né? Aí começa a se voltar para um âmbito mais tradicional. O cara se torna até fanático às vezes. Culpa, né, dessa vida pregressa que ele teve. Cativam as pessoas por meio da sedução e do engano. Escravos que são das paixões, eles acreditam que os prazeres do corpo não podem contaminar a alma. Por isso os pecados morais, a libertinagem, o abuso do corpo são tolerados. Porque a ideia é chegar na utopia. A utopia final, destruir a estrutura que está para implantar a que eles querem. As drogas, o aborto, o relativismo moral, etc. A rebeldia e a ausência de genuína conversão os impedem de alcançar o reconhecimento da verdade. Muito bem. Por fim, o engano desses mestres e seus seguidores será objeto do juízo divino. Aquilo que eu falei no comecinho da aula, né? Pode inventar a teologia que você quiser, pode inventar a filosofia que você quiser. A verdade é, a única salvação é através da pessoa bendita de Cristo Jesus. O caminho, a verdade e a vida. Quem está comigo, quem comigo não ajunta, espalha. Tá certo? Quem não é por mim, é contra mim. É por Cristo, é a favor de Cristo. Paulo diz, apresente-se a Cristo como escravo dele para a salvação. Ou você é escravo de Cristo para a salvação, ou escravo do pecado para a morte. Então, independentemente do que esses teólogos construam, teólogos que, como Pedro disse, doutores conforme sua própria concupiscência, pode gritar o que quiser, pode inventar o que quiser. No final das contas, só existe céu ou inferno. Fiel a Cristo Jesus, salvo na pessoa bendita dele, céu, tá certo? Porque ele é o caminho para o Pai. Infiel, negou a ele, tá certo? Não submete a ele, inferno, ok? Então esses são os dois caminhos. Teorias progressistas, ó. A desconstrução da Bíblia. O ensino progressista é o desdobramento do liberalismo teológico, ok? Então é pegar essas ideias, né, de progressismo através dessas diferentes correntes de ideias filosóficas humanas e estruturar a sociedade a partir deles, das suas propostas, esquecendo Bíblia, esquecendo sobrenatural, esquecendo Deus, esquecendo tradição, através disso aí. Como Comte disse, né? Comte disse no seu positivismo, que a ciência é o último degrau. O primeiro foi a religião, o homem primitivo. Filosofia, né? Próximo passo. E o último, ciência. Sua principal característica é o repúdio à inspiração e inerrância da Bíblia. Começa por aí. A ênfase no progressismo repousa no antropocentrismo, já expliquei. Homem como centro. O homem é a medida de todas as coisas, das que são para as que são, das que não são para as que não são. O que interessa ao homem é verdade, o que não interessa é bobagem, é mentira, é mito, é fábula, é religião, é algo ultrapassado, retrógrado. Esse é o positivismo. Esse ensino produz pessoas egocêntricas, obviamente, né? Pessoas que olham para a Sagrada Escritura com esse desprezo. Agostinho de Hipona, que é um grande teólogo do mundo ocidental, ele já foi assim. Ele era retórico na época em que Roma ainda era grande, e ele disputava para se tornar professor numa grande escola na Itália, que ele era do norte da África,
Tagaste, o nome da cidade dele, uma cidadezinha porcaria. Ele estava cansado das pessoas locais, dos alunos medíocres que ele tinha que ensinar. Ele queria partir para Roma, né, para os grandes centros acadêmicos. E a mãe dele, crente já, a irmã Mônica, e evangelizando, né, pregando para ele. E ele olhava para a Bíblia com total desprezo. Dizia: isso aqui é uma porcaria de um livro simplório, um livro mitológico, um livro de fábulas antigas. E ele desprezava totalmente. E ele de fato foi, né, para a Itália, teve um encontro lá com Ambrósio, que era um grande pregador da época, e esteve envolvido, quando começou a sentir o vazio existencial, começou a se envolver com uma ideologia herética que veio da Pérsia, que era... Nossa, esqueci agora, mas é uma ideologia que afirmava um combate eterno entre o bem e o mal. Eles estavam meio que em equilíbrio entre um e outro, tá certo? É uma teoria de Mani. Mani era o seu líder, mas esqueci o nome dessa ideologia. Se envolveu com isso, viu que era uma picaretagem total, se desgostou, se encontrou em crise, chegando até uma crise existencial severa, quando ele não via mais propósito na vida, até que ele ouve a voz. Ele ouve uma voz que diz: toma e lê. Quando ele ouve essa voz e dá uma olhada, ele vê a Bíblia da mãe dele numa cadeira, ele vai, abre, e Deus falou poderosamente com ele. A partir dali ele tem uma conversão absurda. Ele se torna, né, devotado totalmente à fé e se torna um grande teólogo que até hoje é extremamente importante, né, para a igreja. Não estou dizendo que ele é perfeito, tá? Ele tem um monte de erros e um monte de questões ligadas especificamente ao catolicismo que ele defendia. Mas um grande teólogo, cara. Um grande teólogo. Todos os teólogos de todos os lugares aproveitam algo de Agostinho de Hipona, tá? E era um cara que já cuspiu na Bíblia, teve desprezo por ela. Então, quando você olha para isso aí, você vê que, de fato, esses movimentos tornam o homem egocêntrico, um homem endeusado. O homem pensa que é autossuficiente, ele pensa que é um semideus, ele se coloca como juiz das questões bíblicas. E tudo isso é alimentado, né, por essas ideias distorcidas. O parâmetro progressista é de reinterpretação das Sagradas Escrituras. Por quê? Porque ela agora vai passar no moedor de carne, né? Ele vai tirar aquilo que ele não interessa a ele, antropocêntrico, né? Não interessa a ele, e vai aproveitar aquilo que dá para adaptar, né? Então propaga-se um evangelho, entre aspas, em que a salvação do homem ocorre por meio de uma reforma social. Vimos isso aonde? Aula passada, Teologia da Libertação, tá? E o seu braço evangélico, que é a Teologia da Missão Integral. Então é isso aí, é uma forma, né, de diferentes teologias que vão se adaptando e que vão sendo construídas, teologias contextuais que ele chama, mas que todas elas batem continência para a teologia da libertação, que é um próximo passo dos movimentos que houve com o Vaticano II, tentativa de ecumenizar, juntar todo mundo sob autoridade. Só que aí dentro desse movimento houve uma infiltração comunista. E nessa infiltração comunista, a teologia da libertação, que propõe adaptar o evangelho a um desenvolvimento social. O que é pecado? Pobreza. O que a igreja deve fazer? Opção preferencial pelos pobres. Por que essa opção pelos pobres? Por causa dessa visão dicotômica sobre a sociedade. Essa visão dicotômica vem de onde? Da dialética, tese, antítese e síntese. Então, a tese é o capitalista malvadão. A antítese é opção preferencial pelos pobres. A síntese será o quê? Uma igreja totalmente desvirtualizada da sua ortodoxia e agora vendida para ser a promotora desse movimento comunista, que é o que nós temos visto hoje com a chegada de certo partido ao poder que, como afirmou seu líder, dependeu no seu início das chamadas comunidades eclesiais de base, que eram desse viés de teologia da libertação, esse viés progressista, ok? Então você tem aí todo esse movimento histórico, né, que de fato veio lograr êxito para eles, né, e que tem que ser denunciado. Ok? Ocorre por meio da reforma social. Então o pecado não é mais uma ofensa contra Deus, mas sim um pecado social, ou seja, a pobreza é pecado, né? Então tem que combater a pobreza, tem que combater a desigualdade.
Não que não tenha que combater, mas o principal da igreja não é esse. Tá? A relativização do pecado, o pecado não é mais tão importante, é algo relativo. Tá? Da moral, a moral também é fluida, né? A moral é inventada conforme o contexto. Da fé bíblica, Gálatas 1, 7 ao 10. Assim, o termo progressista refere-se às teorias que se distanciam do cristianismo bíblico, ortodoxo, conforme a Sagrada Escritura, tendo a Sagrada Escritura como regra de fé e prática, tá? Como plenamente inspirada, como canônica, ok? Se afastam disso, porque isso é discurso de ódio na atualidade, em especial na deturpação das doutrinas e dos valores cristãos. Então você tem essa deturpação no sentido de que não são mais aceitos na atualidade, devem ser mudados, transformados, modificados, adaptados. O teísmo aberto que eu falei lá no começo, outra corrente da teologia liberal progressista, é o ensino do teísmo aberto. Nessa teologia, Deus é limitado. Por quê? Um Deus todo-poderoso não cabe mais no contexto da atualidade. Tá? Então você tem a necessidade de diminuir esse Deus a ponto que ele não seja mais o Deus bíblico, tá? Mas um Deus adaptado, um Deus que não vai interferir, não vai exigir, não vai punir, não vai impor as suas diretrizes, as suas leis. Nessa teologia, Deus é limitado. Deus não conhece o futuro em detalhes, não exerce controle absoluto sobre o universo e nem sobre a vida humana. Afirma-se que o conhecimento divino das coisas que estão por acontecer depende das ações livres dos homens. Então, tudo está em aberto, Deus não tem controle da história, né? Rejeita-se o conceito de presciência em que Deus sabe todas as coisas antecipadamente. Nessa heresia, Deus foi surpreendido pelo pecado no Éden. Deus tomou um susto. Adão, né, deu essa mancada, traiu comigo. Esquece de que estava escrito em Apocalipse que o Cordeiro foi morto antes da fundação dos séculos. O Cordeiro já estava predisposto, tá certo? A vir e realizar o plano salvífico, porque Deus já sabia antecipadamente todas as coisas. Nessa heresia, Deus foi surpreendido pelo pecado no Éden, forçado, veja, Deus foi forçado a redesenhar a história. Isso é patético, né? Essa ênfase extremada nas decisões do homem sacrifica a soberania de Deus. Essa sim é uma teologia do livre-arbítrio. Eles acusam o arminianismo de ser uma teologia do livre-arbítrio, mas acusam de uma forma, vamos dizer aqui, de uma forma maldosa, malandra, né, maliciosa. Então, os reformados que afirmam a teologia arminiana como a teologia do livre-arbítrio são teólogos que estão com malandragem, né? Eles sabem que não é. A teologia expressada por Armínio é a teologia da graça, a graça preveniente. O homem não tem poder de escolha nenhuma se não for a graça preveniente, ok? Teologia do livre-arbítrio é isso aqui, essa porcaria de teologia, teísmo aberto, que o livre-arbítrio é o regente de tudo. Quer dizer, a gente está vivendo aqui num bingo, num jogo, não há certeza sobre nada. Deus mesmo não sabe o que vai acontecer no final. Então isso é a teologia do livre-arbítrio, né? A teologia chamada teísmo aberto. Essa ênfase extremada nas decisões do homem sacrifica a soberania de Deus, e a autolimitação divina anula o que a Bíblia ensina sobre a queda e a corrupção do gênero humano, afetando assim a doutrina da providência divina e da presença do mal no mundo. Logo, embora seus postulantes não reconheçam publicamente, a conclusão é bem lógica. Se Deus não é o soberano, então não faz sentido orar a ele. Deus não é soberano, então por que eu vou me preocupar em orar? Aí o cara começa com ideias sobre aceitar as coisas como são, ser mais tolerante, por aí vai, aceita as coisas como são, né? Deixa a vida me levar, como cantava o poeta, né? Então eles não têm mais essa reação de lutar contra o mal, lutar contra o pecado, orar a Deus, clamar pela sua intervenção, pela poderosa mão de Deus. Não, Deus não é bem assim. Deus é um amigo que chora com você, mas ele não sabe do futuro e não pode resolver seus problemas. Então vai destruindo a imagem de Deus, não só da Bíblia, de Deus. Aí você vê, né, a malignidade dessas teologias. Teologia da desmitologização, como já citei, Rudolf Bultmann. Veja só,
Rudolf Bultmann propôs um programa de desmitologização do texto bíblico. O mito é uma história de caráter religioso que não tem fundamento na realidade, porque a realidade é empírica. O que é o empirismo? Somente aquilo que pode ser provado é verdadeiro. Se não pode ser provado laboratoriamente, por quê? Porque o laboratório não tem ferramenta para investigar o sobrenatural. É incompetência do laboratório, não de Deus. Deus existe e age, interage com a sociedade humana e realiza milagres, intervenções na natureza, porque ele tem poder para isso, porque é o criador de toda a natureza. Então a sua intervenção não é estranha, a sua intervenção é natural dentro da sua perspectiva de ser ele o criador de tudo. Então ele tem o poder de intervir. A intervenção de Deus é sobrenatural, é o que chamamos milagre, tá? Então o milagre, que é uma intervenção sobre a natureza, não pode ser investigado por mecanismos da própria natureza. A natureza está limitada dentro de si mesma, dentro daquilo que é material. O sobrenatural interfere naquilo que é material, tá certo? Aquilo que está limitado dentro do tempo e do espaço. Isso que está limitado não tem poder de investigar o que está fora. Então não está fora da sua alçada, está fora da sua possibilidade. Então a situação do sobrenatural não poder ser provada empiricamente é uma deficiência do empírico. É uma deficiência do ser humano, que não tem competência para isso. Ok? Só que o que acontece? O sobrenatural é vivido. Milagre não é explicado, é vivido. Então tá lá o filósofo afirmando continuamente que o sobrenatural, o milagre é mito. E você olha para a cara dele e dá risada. Por quê? Porque você vive o sobrenatural, acontece na sua vida. Você vive o milagre, você vive a cura, você vive a manifestação de Deus. Então você olha para a cara de Bultmann e fala, cara, você é tonto. Você não sabe da realidade. Você diz que o milagre está fora da realidade. Quem está fora da realidade é você. Tá certo? Que não está vivenciando milagres. Se fechou dentro de um cubículo, dentro de um escritório e virou um teólogo de gabinete. Tá certo? Que não está em contato com o mundo real, no qual Deus age, no qual Deus realiza milagres. O caráter religioso que não tem fundamento na realidade. Tá, olha aí. A realidade de Bultmann, né? E que se destina a transmitir um conceito de fé. Para esse teólogo alemão, havia mitos na Bíblia e era preciso separá-los da verdade. Aí surge o cânon dentro do cânon. Um cânon cheio de mitos, que é o cânon geral, né? E o cânon que está dentro, que é o cânon científico, real, gabaritado, né? Aprovado por Rudolf Bultmann, com selo Rudolf Bultmann. E geralmente é o quê? Discurso ético-moral. Aí Jesus só presta para falar de ética e de moral, mas não para andar sobre as águas, não para ressuscitar o filho da viúva de Naim, não para expulsar os demônios, né, do Gadareno. Para nada disso Jesus presta, só para dizer alguma afirmação ético-moral aí que o pessoal põe numa camiseta ou põe no Facebook. Então é o tipo de Jesus de Bultmann, né? Um Jesus limitado. Para esse teólogo alemão, como eu já li, a Bíblia precisa separá-los da verdade. O que é a verdade, né, Bultmann? Nesse pensamento, o céu, o inferno, a tentação, os demônios, a possessão demoníaca passam a ser vistos como mitológicos. Aí, muito bem. Até a doutrina da concepção, do nascimento virginal, aí vai a investigação sobre Jesus histórico. E a promessa da vinda de Cristo são classificados como mitologia. Jesus não vai voltar, Jesus não nasceu de uma virgem, Jesus não fazia milagre, Jesus não andou sobre as águas, Jesus não... Então, irmão, um Jesus desse aí, cara, não existe, não faz sentido. Não está em conformidade com a Escritura, não vale a pena, não vale meu tempo, tá? Um Jesus desse não vale meu tempo, não vale minha fé, não vale entregar minha vida por ele, não vale eu confessá-lo diante dos homens, não vale eu enfrentar essas perseguições. Um Jesus de Bultmann não vale a pena. Então é isso que, cara, quando você olha essas teologias que proliferaram na Europa, qual o contexto dela? Genebra, Paris, tá certo? Alemanha, né, com essa teologia liberal muito forte na escola alemã, Inglaterra. O que aconteceu com esses caras? Esses caras morreram, esses caras mataram a igreja, que era a igreja fonte de onde vieram as grandes missões.
As igrejas nesses lugares morreram, acabaram, extinguiram a chama do Espírito com esse monte de bobagem, com esse monte de lixo. Extinguiram a chama do Espírito com esse monte de tergiversação de lixo, como Calvino chamava. Chamava de tergiversação, enrolação. Extinguiu com isso, tá? A igreja onde John Knox pregou virou um bar. Os caras vão lá tomar cerveja, encher a cara. E parece que mantiveram até o púlpito lá que ele pregava. É patético, ridículo, tá? A igreja na França, os huguenotes, que foram tão perseguidos pela igreja católica, se mantinham firmes, acabou. Foi totalmente relativizado, secularizado. Na Espanha, lá estão os missionários, a Sara, o Edson, tá certo? A Martina, o esposo dela, lutando lá contra essas ideologias que também são muito fortes lá. Mas a igreja está crescendo. Por quê? Um milagre que acontece cala a boca de todos esses caras. Acabou, a teologia deles virou lixo, virou cinzas diante de um milagre que acontece. A Bíblia só é crível, olha só a petulância deles. Ó. Nessa teologia, a Bíblia só é crível se dela forem extirpados os milagres, os sinais e outras revelações sobrenaturais. Em oposição a esses disparates, ratificamos, ok? Ratificamos que a Bíblia é a verdade plena de Deus, atestada pelo Espírito Santo, sustentada pela história e confirmada por milhões de pessoas alcançadas pela fé em Cristo. 2 de Pedro 1:21. Caminhando para o final. Terceiro, refutando o ensino progressista. Aí você tem o que? Fundamentalismo, conforme explicado, fundamentalismo cristão. Não esse monte de porcaria de fundamentalismo por aí. Fundamentalismo cristão, que não tem nada a ver com eles. Reafirmando a autoridade bíblica. Em refutação ao ensino progressista, é indispensável reafirmar a doutrina da inspiração divina, verbal e plenária da inerrante palavra de Deus, 2 Timóteo 3, 16 e 17. E validar o princípio da sola escritura, só escritura, né, conforme os princípios da reforma, instituído na reforma que estabelece a Bíblia como a única regra infalível e autoridade final de fé e prática. Nessa direção, Lutero advertia sobre a necessidade de distinguir entre o que foi entregue por Deus nos textos sagrados e o que foi inventado pelos homens no contexto da pesada tradição romana da Idade Média. Então, essa foi a limpeza, tirar tudo aquilo que é porcaria inventada por teólogos durante a Idade Média e deixar a Bíblia, ok? A Bíblia, sobre ela, cabe uma livre análise, mas não uma livre interpretação, ela tem regra para ser interpretada. Então, tirar tudo aquilo que foi agregado a ela, porque a teologia da Igreja Romana se sobrepunha à Sagrada Escritura, porque a Igreja se entende magistra da Sagrada Escritura. E Lutero disse, nada disso, só a Escritura, ok? Então, silenciar todas essas bobagens e manter só a Bíblia. E somente através disso você consegue fazer a afirmação da verdade em Cristo, através da Sagrada Escritura, que é a revelação especial. Nessa direção, Lutero advertia sobre a necessidade de distinguir, o que eu já li. Armínio, por sua vez, alertava que a perfeição das Escrituras é solapada quando sua verdade é negada e reinterpretada. Armínio, teologia da graça, meu querido, não teologia do livre-arbítrio. Pare de cometer esse erro. Desse modo, a autoridade bíblica é ratificada quando se oferece resistência à presunção das ideologias humanas, né, o progressismo, em acrescentar ou retirar alguma coisa das Escrituras. Nada disso. Não lhes foi dado essa autoridade para mexer na revelação divina. Ensinando as doutrinas bíblicas, a grande comissão confiada à igreja consiste em fazer e ensinar discípulos. Mateus 28, 19 e 20. Compreende uma ordenança proclamadora e um mandado educacional. Fazer discípulos é educá-los, tá? E educar é conduzir, educere. A incumbência é tanto de formação quanto de transformação de indivíduos. É responsabilidade da igreja evangelizar o mundo. Olha a igreja, olha o papel dela. A igreja não tem que estar envolvida com partido. A igreja não tem que estar envolvida com ideologia política. A igreja está acima disso. Sua missão está acima disso. A igreja prega para esquerdista, prega para direita, prega para conservador, sem vergonha, que tem muitos aí que se diz conservador,
mas são um bando de pilantra, são um bando de descarado, tá? A igreja prega para ateu, a igreja prega para pagão, a igreja prega para todos, porque a igreja é reino. E reino está acima de tudo isso, ok? Para de abraçar a ideologia política, a maneira política, e se comporte como igreja, como o reino de Deus. A incumbência é tanto de formação quanto de transformação de indivíduos. É responsabilidade da igreja evangelizar o mundo e ensinar as doutrinas bíblicas. Em vista disso, Paulo exorta a necessária dedicação ao ensino, Romanos 12:7. A atividade é essencial para instruir, expor e corrigir o erro. Essa atuação é primordial na transformação da velha natureza. Formação do caráter cristão, resultando no genuíno crescimento de uma igreja espiritualmente saudável e doutrinariamente bíblica, porque a videira é Cristo, João 15. Quem está ligado em mim dá fruto, fruto do Espírito, como Paulo descreve lá em Efésios. Quem não está ligado, seca. Bultmann, Schleiermacher, tá certo? Tentei lembrar de novo o nome do filósofo, mas não lembrei. Tudo bem. Então, essa galera, cara, desculpa aí, mas essa galera secou, galho seco, desligado de Cristo, trabalhando somente com as suas ideias, seus esquemas de pensamento, não subordinados à verdade da palavra de Deus, galho seco, serve para jogar no fogo, tá certo? Formação do caráter cristão, tá? Resultando no genuíno crescimento de uma igreja espiritualmente saudável e doutrinariamente bíblica. Enfatizando a santificação, o fortalecimento da autoridade bíblica e o aprendizado das doutrinas cristãs precisam estar atrelados a uma vida de santidade. Então, ideia sem ação, Tiago diz, mostra-me a tua fé sem obras, que eu te mostrarei a minha fé pelas minhas obras. A maneira como eu vivo é a maneira como eu prego. Não adianta nada, bonitas ideias e péssimas ações. As tuas ações vão falar mais alto que as tuas ideias. O adjetivo santo é a tradução do vocábulo hagios. Desse modo, a santificação é a operação do Santo Espírito, do Espírito Santo, em manter o crente separado do pecado e consagrado a Deus. É a continuação da obra iniciada na regeneração. Quando o salvo recebe a novidade de vida, 2 Coríntios 5,17, e se estende até o dia da glorificação do crente, a ênfase está na obediência à palavra de Deus, Tiago 1,22, no abandono das concupiscências, numa vida de retidão moral em toda maneira de viver, 1 de Pedro 1,15. Conclusão, olha só, hein? Você que aguentou até aqui, parabéns. Se eu pudesse, mandava uma medalha para cada um. Conclusão. As Escrituras advertem que a conduta humana dos últimos dias é de repulsiva descaracterização da fé. A heresia progressista, você entendeu agora, né, o risco dela, ela é abertamente antagônica. Então, um crente comunista é um quadrado redondo, tá? Então, o crente que adere a partidos que louvam o comunismo, que dizem eu tenho orgulho de ser comunista, cara, você é uma massa de manobra, cara. Você foi feito de otário. Então, pare com isso. Comece a entender as coisas. Um crente comunista é um quadrado redondo, não existe. Ou você não é crente, ou você não é comunista. E sendo crente e se aderindo a isso, você é bucha de canhão. Você é massa de manobra. Então, entenda que o comunista está dentro dessa agenda, dentro desse menu de ideias progressistas, ok? A heresia progressista critica as escrituras. Aí vai Comte, positivismo, vai enciclopedistas franceses, tudo aquilo lá, né? Teologia liberal, teologia da libertação, teologia da missão integral, teologias contextuais, né? A teologia do negro, teologia do branco, teologia do pobre, teologia do rico. Cara, para com isso. É só Cristo, tá certo? Promove o enfraquecimento da ortodoxia, da verdade bíblica, não da Bíblia manipulada, da Bíblia desconstruída e reinterpretada, adaptada, atualizada. Enfraquecimento da ortodoxia instiga a frouxidão moral, tá? Porque Deus não é mais todo-poderoso, Deus não sabe mais o futuro, Deus não é mais Deus, Jesus não nasceu de uma virgem, Jesus não andou sobre as águas, Jesus também não é mais Jesus, a Bíblia não é mais Bíblia, Jesus não é mais Jesus, Deus não é mais Deus, Espírito é uma falsativa. Então, não vale a pena.
Não vale a pena. Então, para com isso que você não vai chegar a lugar nenhum. Instiga a frouxidão moral, afasta as pessoas do verdadeiro cristianismo. Contudo, a postura da igreja não deve ser de inércia, e Paulo já havia te avisado. Tempos trabalhosos. O que é tempos trabalhosos? Você vai ter mais serviço. Mas se você se submeter ao Espírito Santo de Deus e você for um atalaia, uma ferramenta, você vai fazer um grande trabalho. Assim seja na sua aula, na sua escola. Uma denúncia e um fortalecimento da igreja contra esses movimentos. Contudo, a postura da igreja não deve ser de inércia, mas de resistência à iniquidade. A defesa da fé ocorre quando os valores... Vou até beber meu último gole de água aqui. A defesa da fé ocorre quando os valores imutáveis, porque são imutáveis, porque foram revelados por um Deus que é perfeito, e é soberano, e é eterno. Então elas não precisam mudar, elas são atemporais, tá? Valores imutáveis e atemporais da Bíblia são exercitados pelo poder de Deus. Então você tem que crescer na fé, no conhecimento, tá certo? Na fé e no conhecimento da palavra de Deus. E a fé, como o Tiago diz, não é só teoria, é ação. Então é na teoria e na ação. Na fé e no conhecimento, tá certo? Na Bíblia e na vida cristã. Pelo poder de Deus na vida diária do crente salvo. Primeira carta de Coríntios 2, 4 ao 5. Graças a Deus. A aula foi longa? Foi. Mas foi necessário, tá certo? Que isso possa trazer fortalecimento à sua vida, capacitação, para que você possa ministrar a melhor aula diante, debaixo do poder de Deus, da direção do Espírito, e que você seja um atalaia para esses tempos trabalhosos, que o Espírito Santo de Deus possa te abençoar. Peço para que você dê um like, compartilhe o vídeo, inscreva-se no canal e que Deus continue te abençoando, te fortalecendo, te capacitando poderosamente em Cristo Jesus. Amém.